Bom dia, na paz do Senhor. Vamos continuar hoje comentando o livro do profeta Jeremias. Nós estamos vendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos comentando a cada dia a leitura respectiva. Vamos abrindo as nossas Bíblias então. Quem gosta de anotar, já pega aí um papel, uma caneta. Hoje nós vamos entrar numa parte importante de Jeremias, que é essa partezinha final aí do capítulo 21 ao 25, parte final dentro de uma estrutura onde, do capítulo 2 ao 25, Jeremias profetizou contra Judá e Jerusalém, avisando sobre a invasão pelo inimigo, a invasão pelo império, pelo exército babilônico. No 25 ele encerra essa primeira parte de profecias e muda um pouquinho o tom ali a partir do 26. Do 26 ele vai falar um pouquinho mais da vida dele, do que ele passou nesse tempo e contando o que ele está vivendo também. Vamos para Jeremias 21. Eu quase não falo, não falo de muitos detalhes, mas eu gosto de nomear os capítulos. Então, não é só esse título que está aqui na maioria das Bíblias, eu gosto de dar um título também. Leio o capítulo, deixo o espaço do título vazio e coloco depois da leitura ou quando eu estou comentando. E para esse capítulo 21 eu chamei simplesmente de o anúncio da invasão. Então, do 21 ao 25, está muito próximo já aqui a invasão pela Babilônia. E Jeremias, por ver que está muito próximo, por sentir que está muito próximo, ele realmente ali clama mais, ora mais, chora mais, porque ele sabe que está muito próximo realmente à invasão. Então, no capítulo 21, nós vemos o quê? O anúncio da invasão, como eu disse. Então, as profecias de Jeremias, que ele vinha profetizando desde o capítulo 2, até o capítulo 20, as profecias sobre a invasão de Judá e Jerusalém começam a acontecer. Eu disse que Jeremias é um dos poucos profetas que profetiza e também vive para ver as profecias se realizando, se cumprindo. Então, tudo que Jeremias estava profetizando desde o capítulo 2 até o 20, aqui no 21, do 21 ao 25, essas profecias começam a acontecer. O que é interessante da gente saber é que assim, a invasão de Jerusalém ela aconteceu em 586 a.C., mas isso não se deu, não foi rápido, não foi num dia. Claro que a invasão final, a tomada de Jerusalém, a destruição do palácio do rei, a destruição do templo de Jerusalém, foi ali em 2 dias. Mas o cerco, o império, o exército babilônico começou a cercar Judá, começou a cercar Jerusalém muitos anos antes. E nesse cerco começaram a acontecer as profecias de Jeremias, que fala de fome, de espada, de morte, porque as pessoas começam a passar fome. Por quê? Eles não podem mais ir naturalmente para as suas plantações, para a agricultura, porque o cerco está ali, o exército está ali ao redor, se aproximando. Eles começam já a ficar ali mais presos. E o que acontece? Nós temos uma ideia de que o exército babilônico chegou em Jerusalém, tomou a cidade e levou todo mundo preso de uma vez. Cativo não. Tiveram levas, tiveram vezes. Então, por volta aí de 605, 604, dependendo do historiador, teve a primeira entrada do exército babilônico em Jerusalém e eles já levaram um grupo de judeus presos para a Babilônia. É aí que eu quero chegar, por quê? Porque num desses grupos, mais ou menos aí, 605, 602, 600, dependendo do historiador, Daniel foi um dos que foi preso. Então ontem foi perguntado, se Daniel e Jeremias haviam convivido, Daniel e Jeremias. E aí o que acontece? Quando Daniel foi preso e foi levado cativo para a Babilônia, Daniel era jovenzinho, adolescente.
Então, e por Daniel ser de família nobre, quando nós chegarmos no livro de Daniel nós vamos falar sobre ele, mas ele era de família nobre, possivelmente ele escutou, ou pelo menos ficou sabendo das profecias de Jeremias. Mas eles não conviveram no sentido de relacionamento. Não acredito nisso. Por quê? Porque Jeremias nesse tempo já era homem feito e Daniel era adolescentezinho. Tá? Mas Daniel não foi levado cativo no tempo quando Jerusalém foi totalmente tomada em 586. Daniel foi levado cativo antes. Foi uma das primeiras levas de Daniel. Então o exército babilônico entrou em Jerusalém várias vezes, né? Cercou ali e levou um pouco de gente por vez. E somente em 586, na tomada de Jerusalém, é que daí fizeram aquela rapa e levaram quem estava ali, que eles acharam para levar. E aí foi quando Jerusalém foi destruída. Então Daniel viu Jerusalém, Daniel conheceu o templo, Daniel possivelmente ou conheceu, ouviu falar de Jeremias, porque estavam na mesma cidade, no mesmo lugar, no mesmo período, mas pela diferença de idade, possivelmente eles não tenham convivido. Né? Que a pergunta é essa: Daniel e Jeremias conviveram? A Bíblia não traz isso de uma forma clara, repetindo, mas eles estavam na mesma região, no mesmo lugar, por um período curto de tempo. Né? O finalzinho ali do Reino do Sul, enquanto Jeremias profetizava, Daniel era adolescentezinho. Daniel foi levado cativo numa das primeiras levas pelo exército babilônico. Então, possivelmente, ele sabia do que ia acontecer por estar ali naquele momento final do Reino do Sul. Mas não acredito que eles conviveram por conta de diferença de idade e outras coisas mais, tá bom? Que a pergunta era essa. Lembrando que Daniel foi adolescente para o cativeiro e 70 anos. Então, naquela fase final, lá em Daniel 9, quando ele lê as profecias de Jeremias, ele já está senhorzão, né? Porque já é final de cativeiro, então ele já deve estar lá com a idade, né? Já o velho Daniel e não o adolescente, tá bom? Falando aqui então que Jeremias profetizou do 2 até o 20, os avisos e os juízos para Judá, para Jerusalém, e aqui do 21 ao 25, que é o de hoje, ele começa a ver então as profecias se realizando, ele começa a ver a realização das profecias, um dos poucos profetas que vê as próprias profecias acontecendo, se tornando reais. Mas é um parcial, como eu estava explicando, o exército babilônico começa a invadir, começa a cercar Jerusalém no ano de 600 e alguma coisa, 605, 603, tem historiador que fala até em menos de 600, em 598, mas enfim, o cerco para Jerusalém, o exército babilônico, ficou aí cerca de 10 até 15 anos, dependendo da avaliação do historiador, ali atacando Jerusalém. Ficou ali cercando. E só em 586 é que finalmente eles invadiram e destruíram tudo. Invadiram ali de manhã, não se aguentaram esperar até a noite. A história extra-bíblica fala que o plano era deles entrarem em Jerusalém à noite, mas eles não se aguentaram, entraram perto do meio-dia, atacaram Jerusalém de dia, durante a tarde, e no início da noite, então, atacaram o palácio do rei e começaram a atacar o templo de Salomão, então, no início da noite, e passaram a noite atacando, queimando e destruindo e saqueando o templo de Salomão. Vamos então para o capítulo 21. Vamos começar a ler aqui o versículo 1. A palavra que veio da parte do Senhor Jeremias, quando o rei Zedequias enviou a ele Pazur, filho de Malquias, e Sofonias, filho de Masés, o sacerdote, dizendo... Esse Pazur que está falando aqui não é o Pazur do capítulo 20, tá bom? É o mesmo nome. O Pazur do capítulo 20 foi o que prendeu Jeremias lá no poste, né? Deixou ele preso a noite toda, no relento.
Não é o mesmo, não é a mesma pessoa, tá bom? Pergunta agora por nós ao Senhor. Ele está falando aqui, quando o rei Zedequias mandou. Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, o rei da Babilônia, guerreia contra nós. Ou seja, o cerco já estava acontecendo. Possivelmente o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e fará com que se retire de nós. Desespero já aqui no rei. Por quê? Porque Jeremias já estava profetizando há muito tempo. O povo de Jerusalém, o rei inclusive, sabia das profecias de Jeremias. Mas ele fala assim, olha, possivelmente, ou seja, Deus vai fazer as mesmas maravilhas que fez as outras vezes. O profeta vai falar em nome do Senhor dizendo que vai nos livrar. Possivelmente o Senhor opere conosco, segundo todas as suas maravilhas. Então lhes disse Jeremias, direis assim a Zedequias. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que eu virarei contra vós as armas de guerra que estão em vossas mãos, com que vós lutais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los eis no meio da cidade. E eu mesmo lutarei contra vós, com mão estendida e com braço forte, com furor e indignação e ira muito grande. Então, olha só, né? O que Deus fala a Zedequias, achando que Deus ia vir, ia socorrer, ia operar as mesmas maravilhas. E Deus dizendo não, né? Já deu basta. E ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens como os animais morrerão de uma grande pestilência. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, o rei de Judá, e seus servos e o povo e os que ficarem na cidade da pestilência, ou quem sobrar vai ser entregue. Eles aprontaram tanto que tinham segurança que mais uma vez Deus iria poupá-los. E também a questão da mente cauterizada. Existe um termo que chama racionalização, que é diferente do raciocínio. O raciocínio é a linha do pensamento, de pensar e refletir. A racionalização, ela procura justificar os próprios erros. Então, a gente conhece isso mais na tal da dieta, né? Eu trabalhei hoje o dia inteiro, hoje foi um dia difícil, foi um dia um pouco puxado, eu mereço esse docinho, eu mereço o segundo pedaço da torta. Eu mereço. Esse povo aqui estava exatamente isso, racionalizando, né? Eu fiz o que eu fiz, mas eu tinha um objetivo. Eles estavam ainda muito no externo. Eu fiz holocaustos, eu ofereci sacrifícios ao Senhor, então tá tudo bem, Deus vai nos socorrer. Só que em todo tempo Jeremias profetiza e fala, e o coração? Vocês estão por fora, mas o coração adora idolatria, o coração não obedece a Deus. E aí Deus fala aqui, né, através de Jeremias, para o rei Zedequias, que Zedequias não deveria sequer tentar fazer acordo com Nabucodonosor, porque se ele tentasse fazer acordo, ele não ia conseguir, não ia dar certo, e talvez ele tentasse fazer acordo para escapar do castigo, vamos dizer assim, para escapar do juízo de Deus. E aqui então o profeta vai dizendo que não adianta. Olha o versículo 8. E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que tenho posto diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ainda Deus aqui dando um espaço. O que ficar nesta cidade morrerá à espada ou de fome ou de pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus que têm vos cercado viverá, e a sua vida lhe será por despojo. Ou seja, vão perder propriedade, vão perder todas as coisas, mas a vida vai ser ainda o que eles terão de mais importante. Agora, o rei aqui, ele falou, né, Deus vai nos livrar mais uma vez, porque estavam com essa consciência cauterizada, achando que o que eles estavam fazendo não era pecado, achando que pelo fato de eles irem no templo de Salomão, oferecer sacrifício, oferecer holocausto, estava tudo resolvido. Sendo que Jeremias estava falando, e o coração? É o coração que vale. Lembrem que nós vemos isso em Jeremias 17? Jeremias, Deus vem avisando, né, o oleiro, o vaso, muitas profecias. E aí aqui, no capítulo 21, então, os versículos 7 e 8, Deus apresenta então dois caminhos para o povo. Deus continua falando, olha, tem a bênção e tem a maldição.
E a gente vê Deus falando isso desde lá nos tempos de Moisés. Escolham me servir ou escolham não servir. Não existe caminho do meio com Deus. Não existe morno, mais ou menos, ou é uma coisa ou é outra. Agora, tem que saber que para toda escolha tem as consequências. É isso que Deus fala aqui. Olha o 8. E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que tenho posto diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nessa cidade vai morrer. Quem se entregar para a Babilônia vai viver. É esse o ponto. Porque pus o meu rosto contra essa cidade para mal e não para o bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia será entregue e ele a queimará com fogo. E a casa do rei de Judá dirás, ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente, livrai o espoliado da mão do opressor. Deus vai falando que está contra Judá, que está contra Jerusalém, porque pecaram demais. Ou seja, é o basta de Deus para este povo nesta época. Então, em Jeremias 22, continua a palavra de juízo, mas Deus dá aquela ponta de esperança. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Ele fez uma aliança com seu povo. E ele fez uma aliança com Davi, dizendo que o trono de Judá, o trono de Israel, seria sempre da descendência de Davi. Então, aqui no capítulo 1, no capítulo 22, Deus fala, então, especificamente com a tribo de Judá. Vamos aqui para o versículo 1, né? Assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e fala-lhe essa palavra, e dize, ouve a palavra do Senhor, rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e teus servos e teu povo que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça e livrai o espoliado da mão do opressor, que é o finalzinho aqui do capítulo 21. E não enganeis e nem façais violência ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se efetivamente cumprirdes essas palavras, os reis que em lugar de Davi se assentam sobre o seu trono entrarão montados em carros e em cavalos pelas portas dessa cidade, ele, seus servos e o seu povo. Mas, se não derdes ouvidas a essas palavras, essa casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá, como Gileade és tu para mim, e como a cabeça do Líbano, mas certamente que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Prepararei contra ti destruidores, que era o império babilônico, que já estavam aqui ao redor de Judá, cada um com suas armas, que cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão junto a essa cidade, dirão cada um a seu companheiro, por que fez assim o Senhor com essa grande cidade? E eles vão responder, porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses. E aí Deus continua falando aqui contra o rei que estava aqui na época, contra o rei, vamos pegar aqui, Jeoacás. Não choreis o morto, nem o lastimeis, chorai amargamente pelo que vai, porque não mais voltará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim, então não chorais o morto, se referindo ao último rei piedoso que eles tiveram, que foi o rei Josias. Não chorai pelo morto, chorai pelo que vai, pelo que está indo, porque esse que vai, não vai voltar, ele vai ficar lá, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor sobre Salom, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, que saiu deste lugar, jamais tornará ali. E foi o Jeoacás. Ele se tornou rei de Judá, ele era o mais novo e não o primogênito. Lembram quando nós lemos 2 Reis e 2 Crônicas, que o rei Josias morreu e o filho dele assumiu o trono? E aí o filho dele assumiu, não era o que deveria ter assumido, foi o mais novo. E aí veio
e ele foi levado cativo. E aí o irmão dele, que foi o Jeoacás, né? E aí o irmão dele, que até tem o nome de Eliaquim na descendência, mas o rei que levou o Jeoacás mudou o nome do rei ali de Judá, lá em 2 Reis, né, 22 e 23. E aí ficou o Jeoaquim, que era o Eliaquim, que o rei mudou o nome dele. Vamos voltar aqui um pouquinho. Joacás, está lá em 2 Reis 23. Ele é levado ali para o Egito, que era aliado, se tornou aliado da Babilônia por um tempo. E aí então Deus fala, né? O Joacás vai para lá, vai morrer lá, nunca mais vai voltar. Né? Os versículos aí, o 12 e o 13. E aí, do 13 em diante, a profecia é para o rei que ficou no lugar dele. Falando ali de injustiça, falando de usar o trabalho dos outros, né? Servindo-se de trabalho do seu próximo sem pagar, sem dar salário. E trazendo ali uma série de juízos para ele. E, inclusive, comparando o rei Jeoaquim com o pai, que foi Josias. E dizendo, teu pai cuidou, o teu pai julgou a causa do aflito, cuidou dos órfãos, cuidou dos pobres, e você não fez isso, porque você tem um coração mau, você tem um coração perverso, você tem um coração avarento. Então Deus vai falando isso aqui contra o filho de Josias. Vamos avançar aqui mais um pouquinho, e aí dos versículos 17 do 20 até o 30 é contra o próximo rei, porque aí o Jeoaquim deixa de ser o rei, morre, o irmão dele assume. E aí essa profecia seguinte aqui de Jeremias então é contra o irmão dele, que é o Joaquim. Vamos, né, entender aí. O rei Josias morre e vão assumindo os filhos. Então não é mais o filho do filho. Porque a história, desde a morte de Josias até a tomada de Jerusalém, ela vai acontecer muito rápida. É como que não dá tempo de filhos do rei crescerem. Então são os irmãos, mora um rei, o irmão dele que vai assumir, todos os filhos de Josias. E é triste essa parte final aqui do Reino do Sul, é muito triste. Ela é mais triste do que do Reino do Norte, na minha leitura, né? Olha o versículo 25, capítulo 22 e versículo 25. E te entregarei na mão dos que procuram a tua vida, e na mão daqueles diante dos quais tu temes, sim, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus, e lançar-te a ti e a tua mãe que te deu a luz para uma terra estranha em que não nascestes, e ali morrereis. Foram presos, foram levados para lá e lá morreram. Vamos avançar aqui um pouquinho, com essa parte aqui nós vamos rever quando voltarmos para a 2 Reis e para Crônicas. Capítulo 23. Capítulo 23 é um capítulo longo. Eu não quero, apesar dele ser longo, eu não quero me ater tanto nele, porque quero ocupar mais aí no capítulo 24 e no 25. E lembrando, Jeremias profetizou para Judá e Jerusalém do capítulo 2 até o 25. Mas do 2 até o 20 foram profecias muito duras e foram profecias onde o povo ficou achando que não ia acontecer, ou que ia demorar mais, chegaram até a zombar de Jeremias dizendo, cadê a palavra do Senhor? Se é para acontecer, que aconteça logo. Chegaram até a falar isso. Jeremias continuou profetizando. No capítulo 21 que nós entramos hoje, até o 25, então Jeremias vê que as coisas estão começando a acontecer, que as coisas estão se tornando reais, que as suas profecias estão se tornando reais. Então aquele profeta que já tem um coração sensível à palavra do Senhor, que chora, que se lamenta pelo povo, que clama a Deus,
Pensa como já está o coração dele nesse momento que ele vê as profecias começando a acontecer. E o capítulo 25, que nós vamos ler e quero me ater mais, o capítulo 25 provavelmente é o capítulo que Daniel leu. Lá em Daniel 9 que ele fala, lendo as profecias de Jeremias. Possivelmente os historiadores creem que foi o capítulo 25. Neste intervalo do 21 ao 25 foi quando então o Império Babilônico pela primeira vez começou a cercar ali Jerusalém e já levou um grupo de judeus embora. Neste grupo de judeus que ele levou, ele estava junto ali Daniel e os seus amigos, adolescentes. Então, possivelmente, eles conheciam Jeremias, pelo menos de ouvir falar, se não conheciam pessoalmente, por conta da diferença de idade, vários outros motivos, mas eles sabiam que tinha um profeta falando do cativeiro, do império, dos inimigos, de sofrimento, de pecado, eles sabiam disso. Possivelmente porque estavam ali na mesma região, na mesma cidade, no mesmo período de tempo, embora curtinho. Tá bom? Então o capítulo 23, ele é um capítulo importante, um capítulo longo, mas o que eu vou falar, né? Deus aqui então trazendo uma palavra de juízo para pastores incrédulos. E esses pastores aqui não é exatamente pastor no que nós chamamos hoje, né? Mas os líderes, os guias que o povo tinha aqui na época. E aí Deus traz o contraponto, né, dos falsos pastores, os falsos profetas e o Messias. E o Messias como aquele que cuida de todos, aquele que realmente tem ali em si a justiça, a verdade e a retidão. Tanto no capítulo 22 como no capítulo 23, Deus traz muito essa questão da justiça e do direito. E aí, leiam, quem não leu, o capítulo 22 e 23, leia e pensa se não combina muito com a nossa realidade hoje, com o que nós vivemos hoje, aqui no nosso Brasil. A questão da justiça e do direito, todos nós falamos da corrupção, da política e de uma série de coisas. Mas, para Deus, né, R$1 ou 1 milhão, 1 bilhão desviados é a mesma coisa. A corrupção, ela nunca começa grande. A injustiça, ela nunca começa grande. Sempre começa no pouquinho e cresce. Pode ser que eu não faça ela crescer, porque já no caso nosso aqui, enraizado, já é uma coisa cultural. Mas, aquele pouquinho, né, aquele jeitinho brasileiro, ele não cabe diante de Deus. Ele não cabe dentro da Bíblia. É aquela vaga do estacionamento que eu sei que é para deficiente, ou que é para idoso, ou agora tem até vaga que é só para gestante. Se eu não me enquadro em nenhuma dessas e eu uso, não adianta eu dizer só 5 minutos. Não adianta eu dizer, eu vou ficar no carro, você vai lá e pega, eu fico aqui nessa vaga, se aparecer alguém eu saio. Se aparece um carro de vaga dali, a pessoa não vai descer do carro para ir lá dizer para mim, na maioria das vezes pelo menos não desce, sai que a vaga é minha, não, ela vai ficar procurando outra. Eu estou no lugar, eu não devo nem usar, nem por 5 minutos. Jeitinho brasileiro não cabe diante de Deus. Jeitinho brasileiro não cabe aqui dentro da Bíblia, porque o jeitinho brasileiro é fazer algo que não está certo. Parar em fila dupla. Uma coisa que eu vi muito quando eu trabalhava, quando eu era chefe, que acontecia muito, certamente que muita gente que está aqui é bem mais nova e, né, talvez não tenha visto essa transição. Mas teve um momento que todo mundo usava impressoras nos locais de trabalho, nos escritórios e áreas administrativas, e era sem controle. Em algum momento teve aquela transição das impressoras que começavam a contar a quantidade de páginas impressas e lugares muito grandes, então tinha esse controle. E era assustador de ver o tanto de página, a diferença de páginas que realmente se usava, no meu caso era hospital,
para o tanto de páginas que as impressoras imprimiam. E a gente começou a ver assim que as pessoas levavam para o local de trabalho TCC inteiro para imprimir, livros inteiros para imprimir, apostilas inteiras, coisa que não era do trabalho. Isso é uma forma de corrupção também, porque não é para isso, é do trabalho. São coisas pequenas, mas são coisas que vão se infiltrando e a gente vai tendo como normal e comum. E aqui Deus fala nos capítulos 22 e 23 muito sobre isso. Justiça, direito, retidão. E aí a gente olha para Israel, olha para o povo de Israel e fica, oh, que povo. Mas se nós trouxermos para nós hoje e começarmos a olhar as pequenas coisas, a gente vai ver que o negócio não é só para o povo de Israel. Que nós também precisamos passar, olhar a nossa vida, o nosso estilo de vida e ver se está realmente condizente com o que a palavra de Deus fala. O capítulo 23, ele traz muito isso. Pessoas, profetas, pastores, que falam só o que o povo quer ouvir. Aquela massagem no ego, aquele quentinho no coração. E Deus está falando, mas não é assim. Comigo não é assim. E nós não podemos esquecer, Deus é um Deus santo, perfeito, de pureza. Não dá para ter nenhum pingo de sombra do que é certo e do que não é diante de Deus. E tem uma palavra linda aqui no capítulo 23, não vou ler muitos versículos, que fala sobre o Deus de perto e o Deus de longe. E é lindo quando a gente vê isso, nós servindo a Deus. Deus de perto e Deus de longe. Mas nós não podemos esquecer que esse Deus de perto, esse Deus de longe, ele vê todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, sabe o nosso assentar, o nosso levantar, sabe o que nós estamos pensando antes mesmo de nós terminarmos o pensamento. Para Deus não tem passado, presente e futuro, é uma linha só, é uma coisa só. Nós não podemos esquecer disso. Vamos ler aqui então alguns versículos, né? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu rebanho, diz o Senhor. Então esse é o tom. Ai dos que? Ai dos pastores incrédulos, ai dos profetas que profetizam aquilo que eu não mandei profetizar, ai dos profetas que só profetizam bênção e não falam que tem a condição da obediência. E aí do 3 em diante aqui ele fala sobre o Messias, o renovo, em seus dias, versículo 6, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o qual o chamarão, o Senhor, justiça nossa. E aí Deus falando aqui de um tempo, né? Esses versículos aqui eventos escatológicos, futuro. Do 9 em diante aqui falando dos falsos profetas, e aí eu quero ler os versículos 23 e 24. Acaso sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não Deus de longe? Esconder-se-á alguém, diz o Senhor, em esconderijos, de modo que eu não o veja? Não encho eu, diz o Senhor, o céu e a terra? Tenho ouvido o que aqueles profetas dizem, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Então Deus falando dentro dessa palavra de juízo. E isso, para quem serve a Deus, tem esse tom de promessa, mas para os desobedientes é um tom de juízo. Para a promessa, não importa a distância, não importa a situação, Deus está presente. Deus de perto e Deus de longe. Deus é o meu Deus aqui onde eu estou. Ele está comigo aqui agora. Mas Ele também é um Deus de longe. Você pode estar a 2.000 quilômetros de mim, mas Deus está aí com você também. Deus de perto, Deus de longe. Deus está aqui comigo, me guardando, mas eu oro e peço a Deus que guarde os meus pais que estão longe também. Deus guarda lá, Deus abençoa lá. Essa é a promessa. Um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus que vê todas as coisas, um Deus todo poderoso que cuida de mim aqui, cuida de você aí. Não importa a distância, não importa a situação. Mas é um Deus de juízo também. Que não importa se eu estou aqui ou se eu estou lá longe, eu posso tentar me esconder, mas Deus vê, Deus sabe onde eu estou. Deus sabe o que eu estou fazendo, Deus sabe o que eu estou pensando.
Então, o Deus de perto e o Deus de longe é uma promessa, mas também é um juízo para quem não obedece a Deus. Ele fala, tem ouvido que aqueles profetas dizem, sonhei, profetizando mentiras. E aí Deus traz o juízo, dizendo que esses serão destruídos. E olha o versículo 28, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tiver a minha palavra, fale a minha palavra, com verdade. Ou seja, não misture, não fale, não aumente, não diminui. Fale a verdade, o que Deus está falando. Eu estou contra todos os profetas que roubam as minhas palavras, cada um de seu próximo. Eis que estou eu contra os profetas que usam de sua língua e dizem, ele disse, ou seja, profetizam em nome de Deus. E assim vai todo esse capítulo 23. E aí vamos para o 24. Então leia o 23 depois, com calma, e veja ali onde nós estamos. Nós precisamos ler a Bíblia, querendo ver Deus, os atributos de Deus, o que Deus quer, compartilhar, como Ele quer se revelar conosco em cada capítulo. E no 23 eu vejo um Deus de justiça, um Deus justo, um Deus que tem uma promessa para aqueles que o servem e também que tem um juízo para aqueles que escolhem não servi-lo. No capítulo 24 nós temos o cesto de figos, e os figos bons e os figos maus. E é interessante que aqui Deus traz esse exemplo, então, mostra para Jeremias dar essa visão, e o próprio Deus dá a Jeremias a explicação dos cestos. Então nós temos a visão, versículo 1, mostrou-me o Senhor, e eis 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor. Depois, aqui já é interessante que a gente consegue situar a história. Eis 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e aos príncipes de Judá, e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, e os levou para a Babilônia. Essa aqui, então, já é a segunda leva de judeus levados para a Babilônia. A primeira foi aqui atrás, quando o Império Babilônico levou o rei, levou aqui o primeiro povo aqui, no capítulo aqui 21, possivelmente aqui no 21, tá? Então aqui é a segunda leva. Primeira leva que aconteceu aqui, então, no capítulo aí mais ou menos no 21, foi onde o Daniel e os seus amigos foram levados para lá. Nesta segunda leva, então, foi quando foi a Esther e Mardoqueu. Vamos situar na história? Esther e Mardoqueu, então, possivelmente foram levados aqui nessa época aqui mais ou menos, capítulo 24 e 25. E aí já dá para saber que daqui a pouco, então, nós vamos ler o livro de Esther, porque o livro de Esther aconteceu durante o cativeiro. Um cesto tinha figos. Então, assim, a Babilônia falava assim, agora eu estou precisando de jovens para servir no palácio do rei Babilônia. Aí foram lá e pegaram. Aí foi Daniel, foi os amigos dele, vários jovens que foram lá servir no palácio do rei. Agora aqui, o rei então precisava do quê? De carpinteiros e ferreiros, e não só precisava, mas também no sentido de enfraquecer Jerusalém, enfraquecer Judá, porque sem ferreiros, eles não iam poder afiar suas ferramentas de guerra e principalmente as ferramentas de trabalho na agricultura. Sem ferramenta na agricultura, não dá para cuidar da terra, não dá para plantar. E aí começa a se cumprir aquela parte da profecia de Jeremias que fala de fome, que o povo ia morrer de fome, então começa a se cumprir. Um cesto tinha figos muito bons, como figos temporãos, e a outra cesta tinha figos muito maus, que não se podia comer de tão maus que eram. E aí aqui nós temos, Disse-me o Senhor, que tu vês, Jeremias? E ele disse, e eu disse, figos bons, e figos maus, muito maus, tanto que não se pode comer. E aí, do 4 ao 7, os figos bons, a aplicação, e depois os figos maus,
do 8 até o 10. Então, o versículo 5. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro. Então, olha, os bons foram mantidos vivos, foram levados em cativeiro. Foram levados em cativeiros, aos quais lancei deste lugar para a terra dos caldeus, para o bem deles. Veja, eles foram levados cativos, sofreram. As profecias de Jeremias falam que os que foram levados em cativos foram descalços, sem saias, ou seja, com pouca roupa, só a roupa do corpo, não foram com a roupa completa, descalços. Possivelmente foram andando em linha reta. Babilônia de Jerusalém dá 750, 800 quilômetros, mas ninguém vai em linha reta porque tem montanha, porque tem rio, porque tem um monte de obstáculos da própria natureza. Entende-se, os historiadores dizem que de Jerusalém a Babilônia, andando cerca de 1.350, 1.400 quilômetros, foram assim cativos para a Babilônia. Mas foi o povo fiel, o povo bom, os figos bons. Então foi algo ruim? Foi. Foi difícil ser levado cativo e lá servir na Babilônia? Foi. Mas lembre, embora Paulo escreveu séculos e séculos depois, mas Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Então o cativeiro foi duro, foi difícil, foi um processo longo que durou 70 anos, mas foi para o bem do povo de Deus. Porque lá eles foram afinados, purificados, reconheceram onde tinham errado e voltaram diferentes. Voltaram trabalhados ali no processo de Deus. Porque porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar para esta terra, os figos bons, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhe-eis coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Que bênção! Aí do versículo 8, fala dos maus, e quanto aos figos maus, que de tão maus são que não se pode comer, entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém que ficou nessa terra, e que moram na terra do Egito. E os entregarei para que sejam levados para todos os reinos da terra, para o mal deles, ou seja, vão ser espalhados, para ser opróbrio e provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares, para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra. Os figos maus serão destruídos, eles morrem. Vamos para o capítulo 25. O capítulo 24 não tem o que explicar. Ele é muito... O próprio Deus explicou. Falou, mostrou a visão para Jeremias e disse: aqui os figos bons e os maus. Os bons, eles são bons, eles são meus, eles são o remanescente. Então eles vão para o cativeiro, porque lá eu vou tratar com eles, lá eu vou mostrar para eles, lá eles vão se converter, vão ter um coração consagrado totalmente a mim. Coração de intenção, com vontade, querendo estar perto de Deus. E os figos maus, eles vão ser destruídos. E aí nós vamos para o capítulo 25. E como eu disse, o capítulo 25 provavelmente é o capítulo que Daniel leu lá no cativeiro, no final dos 70 anos. O importante de nós lermos a Bíblia e orarmos o que a gente lê. Daniel leu o capítulo 9, fez os cálculos e pensou, opa, Deus... Daniel leu o capítulo 9 não, né? Lá no capítulo 9 de Daniel, conta-se, né, que Daniel leu as profecias de Jeremias e falou, Deus falou que era 70 anos no cativeiro e já está dando 70 anos que eu estou aqui. Então, peraí, vou orar. E aí ele foi orar. E Deus começa a agir. Então, move rei de Babilônia e começa a mover as coisas para que elas aconteçam, para que se realize as profecias de Jeremias. Então, o capítulo 25 é importante de nós lermos. Então, aqui nesse capítulo, nós vamos ver Jeremias falando que já está profetizando há muito tempo, que o povo não ouviu, que o povo não dá importância. Aqui ele fala da duração do cativeiro, e por isso que acredita-se que esse tenha sido o capítulo, né, a parte que Daniel leu, porque aqui ele fala
dos 70 anos do cativeiro, enfim, ele dá muitos detalhes. Vamos lá. Versículo 1. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o qual é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, situa aí a história, a qual anunciou Jeremias o profeta a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, a qual falei para vós, madrugando e falando, mas não escutastes. Aqui, desde o ano 13 de Josias, até este dia, que é o ano 23. Então, este dia é o quê? Nós temos que entender a respeito do versículo 1, 4º ano do rei Jeoaquim. Então, isso dá o quê? Vamos entender quanto tempo que Jeremias estava profetizando. Jeremias, então, começou a profetizar no ano 13 de Josias. Josias reinou por 29 anos, 31 anos, enfim. Ele morreu com 39, então Josias reinou por 31 anos. Josias começou a reinar com 8 e morreu com 39. Então, eu estou aqui tentando lembrar de cabeça. Reinou 31 anos, né? Então, foi 18 anos no tempo de Josias, mais Jeoacás, que reinou só 3 anos, e depois o Jeoaquim, 4 anos, porque aqui no versículo 1 está escrito assim, ó, no 4º ano de Jeoaquim. Aí eu pego mais os 3 meses de Jeoacás, né? Soma ali, 18 com 4, 22. Vamos arredondar os meses aí, né? Porque pode ser 18 anos e uns meses. Esses 4 anos aqui, no 4º ano, não falo o mês, aqui do rei Jeoaquim. Vamos arredondar os meses e vamos subir, então, para 23 anos. Então, Jeremias está dizendo assim, eu estou profetizando há 23 anos. 23 anos falando que Deus vai trazer o juízo e o povo não escuta. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, profetas, madrugando e enviando-os, mas não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Então, aqui citando os profetas que vieram antes de Jeremias. Quando diziam, voltai-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade, e morai na terra que o Senhor Deus, e não andeis após outros deuses, nem provoqueis, mas vós não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira. Ou seja, os profetas avisaram e não fizeram nada. Eles não se converteram. Aí o versículo 8, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, porquanto não escutastes as minhas palavras. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, e a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, e contra todos os seus habitantes, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, em assobio, e em desolações perpétuas. Lembrando que essas famílias do norte ali, identificando como Nabucodonosor. E farei que desapareça dentre eles a voz de folguedo e a voz de alegria. Ou seja, qualquer voz, qualquer barulho, tudo vai sumir. Também toda essa terra será uma desolação e um assombro, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Está escrito, não tem contagem, não é adivinhação, não é Daniel que teve uma revelação a respeito de 70 anos. Está escrito aqui. Deus falou para Jeremias e Jeremias escreveu. Jeremias falou para o povo de Judá. Olha, Deus está falando, vocês servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Versículo 11. E será que quando forem cumpridos os 70 anos, virei sobre o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, e farei deles desolações perpétuas. Isso vai acontecer lá com Daniel. E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que falei contra ela e com tudo que está escrito neste livro, profetizado por Jeremias contra as nações. Porque deles se servirão também muitas nações e grandes reis, e eu lhes pagarei conforme os seus feitos e conforme a obra das suas mãos. E aí, do versículo 15 em diante, aqui falando da ira do Senhor para todas as nações, isso aqui,
Então vamos lá, é bem parcial no tempo do fim da Babilônia, lá com Daniel. E é parcial porque parte aconteceu com a história da Babilônia, mas isso aqui tem uma conotação muito mais de evento escatológico, apontando então para um tempo que ainda não aconteceu, lá para Apocalipse. Versículo 22 continua, e aí vai assim, até o 32, então, do 20, qual versículo que eu falei aqui? Do 15 até o 32, aponta então lá para Apocalipse, eventos futuros. 33 também, até o 38. Então o capítulo 25 que nós estamos encerrando foi o capítulo, entende-se que é o capítulo que Daniel leu. Então lá em Daniel 9, Daniel lê essa profecia de Jeremias aqui, e ele lê exatamente o versículo 11, dizendo que o povo vai ficar no cativeiro por 70 anos. Então, da onde vem os 70? 70 anos, em primeiro lugar, está escrito aqui. Deus falou para Jeremias, Jeremias falou para o povo, e Jeremias escreveu, registrou. Esses 70 anos é baseado no quê? Lá em Levítico 15, tinha uma orientação de Deus para o povo de Israel, que eles deveriam guardar, né? Eles deveriam guardar o sábado, ok? E o povo não guardou desde o tempo ali dos reis. O povo de Israel tinha deixado de praticar esse sábado anual, aí por cerca de 490 anos. Em diversos momentos são explicados isso. Quando a gente chegar em Daniel, nós vamos falar mais sobre a explicação desses 70 anos, tá bom? Mas se você pegar 490 anos e dividir por 7, vai dar os 70. Então, para cada 7 anos que o povo não cumpriu com a lei, eles ficaram um ano no cativeiro. Tá? Deu para entender um pouco, sim, pelo menos ter uma ideia do porquê 70 anos no cativeiro? Cada ano do cativeiro é devido aos 7 anos que eles não fizeram o sábado anual, que está lá em Levítico 15, tá bom? E Deus avisa sobre isso. Deus fala sobre isso. Lá em 2 Crônicas 21, vai ter também 20, 21, já foi falado sobre isso, nós já lemos sobre isso na nossa leitura, tá? Então, tudo tem uma explicação, não é uns 70 anos aleatório, tem uma explicação, tá bom? E aí assim, né, já encerrar essa parte aqui até o capítulo 25, do 2 ao 25, Jeremias então profetiza e começa a ver suas profecias se tornarem reais. Do 26 ao 29, que é o que nós vamos comentar amanhã, Jeremias vai contar a parte dele, do que ele sofreu sendo profeta nesse período de final do reino. É importante nós lermos esses capítulos, principalmente quando a gente acha que estamos sofrendo demais, que está muito puxado. Deus não dá algo que a gente não aguente. Vamos ver o que Jeremias passou e vamos dar uma pesada aí com a gente para ver a diferença. Amém? Fiquem com Deus.